Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento você está vendo esse vídeo. Aqui J. Rodrigues, canal no YouTube. Primeiro vídeo que eu estou gravando, não sei muito bem como vai funcionar tudo isso, é tudo novo para mim. E para aqueles que não me conhecem, quase ninguém me conhece, vou fazer uma breve introdução antes de começar. Dizer que eu sou um cara muito inquieto, eu tenho muitas ideias, a minha cabeça fica fervilhando sobre os assuntos que acontecem no Brasil e eu precisava desse escape, eu precisava falar. E para não ficar falando para a parede sozinho, que nem um doido, resolvi gravar os vídeos para compartilhar com vocês, para saber também o que passa aí na cabeça de vocês a respeito desses assuntos que eu queria trazer. Deixar claro que aqui as minhas opiniões, nas minhas opiniões, quando eu gravar os vídeos, eu vou estar usando o meu direito constitucional, a expressão e o livre pensamento. Tá? Eu vou tentar fazer algo técnico, eu não vou ficar xingando ninguém, até porque eu não tenho dinheiro para ficar sendo processado e me defendendo, não é o subjetivo. Não vou ficar gritando, nem batendo na mesa. Vou trazer assuntos de relevância que a gente tem passado na nossa política e trazer, além da minha visão dos fatos, também uma questão mais técnica voltada para a área do direito. E como primeiro vídeo, eu escolhi o tema de hoje, do dia de hoje, dia 29 de abril de 2020, em plena quarentena do coronavírus. O tema não podia ser diferente, senão a polêmica decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, hoje, numa decisão monocrática, barrou a indicação do presidente Jair Bolsonaro para o diretor-geral da Polícia Federal, na pessoa do Alexandre Ramagem. O presidente anunciou que iria indicar o Alexandre Ramagem e o Partido Trabalhista, o Partido Trabalhista Brasileiro, PDT, entrou no STF pedindo, com mandato de segurança, uma decisão de que fosse barrada essa indicação, o que aconteceu por meio de liminar. A pergunta que fica é: a decisão do Alexandre de Moraes foi correta? Ela foi constitucional? Ela foi legal? Bom, é isso que a gente vai tentar discutir aqui nesse vídeo. E para isso, nós precisamos começar falando a respeito de algo que está muito na boca das pessoas, mas pouca gente entende, que é a separação dos poderes no Brasil. O artigo 2º da Constituição brasileira diz que os poderes são 3. O executivo, o legislativo e o judiciário. E ela diz que esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Eu queria falar um pouquinho sobre o que significa essas duas palavras nesse contexto. Harmônicos e independentes. Eu queria começar com harmônicos, que tem, no contexto que nós estamos querendo levar, é mais interessante falar sobre a harmonia dos poderes, e isso nos leva a um segundo ponto, que também está muito na mente das pessoas, não com um nome técnico, mas com a ideia em si, que é o sistema de freios e contrapesos da Constituição Federal. O que é isso? Os poderes são 3, e para que não houvesse um abuso de um desses poderes, para que um desses poderes não se sobressaísse muito sobre os outros, a Constituição, baseada numa ideia de Montesquieu, da França, instituiu o sistema de freios e contrapesos. O que é isso? É essa harmonia entre os poderes, um entremeado no outro, um interferindo no outro. Por exemplo, o presidente da República é quem indica os ministros do STF. Para essa indicação ser confirmada,
ele precisa passar por uma sabatina no Legislativo, numa das casas do Legislativo, que é o Senado. O Senado aprovando, essa pessoa vai para o STF. Ou seja, os três poderes ali são envolvidos, um interferindo na decisão do outro. A Casa Legislativa é onde se fazem as leis do Brasil. Ali se discute as leis, ali são aprovadas as leis. Aprovada uma lei, o presidente tem o poder de veto sobre o total daquela lei ou sobre pedaços daquela lei. Essa é uma interferência do executivo no legislativo. Em contrapartida, o legislativo pode se reunir para derrubar esse veto, com um certo número de deputados. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas só para vocês entenderem como é que funciona essa situação. Uma lei que é aprovada no legislativo é sancionada pelo presidente, ela pode ser derrubada no STF, ser declarada inconstitucional. Então, aí é o poder judiciário interferindo na decisão dos outros poderes. Mas, a minha pergunta é, essa interferência ela é ilimitada? Um poder pode invadir o outro sem regra nenhuma? A resposta é muito clara, é óbvio que não. Há limites para isso. E aí eu queria entrar na questão da independência dos poderes. As pessoas sabem que os poderes são independentes, mas fazem confusão com relação a isso também. Né? No ano passado, se não me engano, eu não vou ter exatamente aqui a data, mas no meio daquela crise que nós ainda estávamos nos recuperando da crise de 2015, no governo da presidente Dilma, né? O Brasil ainda estava caminhando muito fragilmente com a sua economia, e veio a público a notícia de que o STF havia chamado uma licitação para algumas recepções que eles fazem lá, alguns banquetes, que eles recebem autoridades internacionais e coisas de chefes de Estado, eles recebem e precisavam de um cardápio diferenciado para isso. Eu não sei exatamente o valor, é um valor alto, milhões, não é um valor baixo. Mas a gente ficou conhecendo esse cardápio por algumas iguarias que tinham lá, que vieram a público. Por exemplo, vinhos importados, vinhos premiados, espumantes caríssimos, lagosta, caviar, camarão, essas coisas. No meio de uma crise, o STF anuncia que vai gastar dinheiro público para isso. Eu vi muita gente indignada dizendo, puxa, o Bolsonaro não vai fazer nada, por que o Bolsonaro vai lá e barra isso daí? Não é possível que ele permita que isso aconteça. Aí entra a independência dos poderes. E uma coisa que muito pouca gente entende. Cada poder tem o seu orçamento, isso faz parte da independência daquele poder. Ele tem o seu dinheiro para gastar com as suas coisas e ninguém pode interferir naquilo. Né? Então o presidente simplesmente não podia chegar lá e dizer, vocês não podem gastar aqui porque nós estamos numa crise e eu não permito, porque é imoral, porque não pode fazer isso. Né? Assim como direto as pessoas perguntam, por que o Bolsonaro não vai lá, ou o presidente que for, o Bolsonaro porque ele é o presidente atual. Por que o presidente não vai lá e não corta as regalias dos deputados? Por que ele não corta metade dos salários dos deputados? Por causa da independência dos poderes. Ele não tem essa autoridade para chegar lá e invadir o orçamento de um outro poder e dizer, não, nós estamos numa crise, não pode fazer. Por nós termos um sistema presidencialista, se cria essa ilusão de que o presidente é o poder absoluto, ele que manda no país. E se nós formos olhar atentamente a nossa Constituição, o poder executivo, o poder com letra maiúscula, é o que tem menos poder dentre os três existentes. Depois isso vai ser tema para outro vídeo, não vai dar para falar agora. Mas eu queria deixar claro o seguinte, não é ilimitada essa invasão, entre aspas, de um poder no outro. E nós cometemos, aqui vai começar a entrar, entendido toda essa parte, eu queria entrar aqui na minha opinião. Em algum momento, nós erramos como nação e fizemos os membros do STF acreditarem, e deixamos que eles acreditassem nisso, de que eles são os senhores de toda a existência do país.
eles aprenderam que eles podem legislar, eles podem invadir o outro poder da maneira que eles quiserem, e ninguém fala nada, porque a última palavra se convencionou, que a última palavra é do STF e ponto. E ninguém pode fazer nada a respeito. Muita gente pergunta, ninguém faz nada a respeito, ninguém pode fazer nada contra os membros do STF? Sim, faz parte desse sistema que eu falei, de freios e contrapesos. Os pedidos de impeachment dos membros do STF são julgados no Senado. Veja como um poder julgando o outro, um poder interferindo no outro. Então, sim, é possível que um ministro perca o seu cargo em um julgamento no Senado. Então, aqui entra a minha opinião. Em algum momento nós nos perdemos e nós aceitamos a ideia de que o STF é a última palavra em tudo. E a decisão de hoje do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, barrou uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, que é determinada por lei de que ele tem a prerrogativa de indicar o diretor-geral da Polícia Federal. Ele indicou uma pessoa e, por ilações, por suspeitas, por dizeres, né, por suspeitas, coisas do futuro que poderiam acontecer. Eu li a manifestação do Alexandre de Moraes e ela é bem subjetiva, ela é bem frágil, né? Sempre assim colocando, não, porque teve uma denúncia, porque o ex-ministro, nós tivemos o caso do ex-ministro Moro, que saiu atirando realmente, mas é apenas a palavra dele. Então, baseada no que o Moro falou, o Alexandre de Moraes barrou a indicação, sendo que o Moro, quando saiu, não deu nomes. E não há nenhuma declaração desse senhor Alexandre de Ramagem de que ele iria favorecer, talvez, a alguém que esteja sendo investigado e tal, em algum inquérito. E deixar uma coisa bem clara aqui para você, talvez você não saiba. No inquérito policial, apesar do nome ser policial, inquérito, quem comanda o inquérito não é a polícia, é o Ministério Público. A polícia se restringe a cumprir as diligências que o Ministério Público entende pertinentes. Então quem comanda o inquérito não é a Polícia Federal em si, mas sim o Ministério Público que comanda, que é o chefe ali, que é o secretário ali daquele instrumento. Então, baseado nisso, o Alexandre de Moraes barrou essa indicação, interferindo, na minha opinião, indevidamente no poder executivo. Assim como o presidente não pode chegar para o STF e falar não compre lagostas porque nós estamos com crise, o Alexandre de Moraes não teria o direito, constitucionalmente falando, de interferir numa prerrogativa exclusiva do presidente. O pessoal compara muito com relação ao Lula, a indicação do Lula para ministro que foi barrada. Friamente, acredito que não deveria ter acontecido aquela decisão, apesar de haver áudios ali indicando que a indicação seria única e exclusivamente para livrar o Lula de ser preso, que estava na iminência de ser preso. E por isso foi barrada aquela indicação. Acho errado, não cabe ao STF decidir isto. Então, inclusive, eu achava que hoje o Bolsonaro ia chutar o balde e ele iria simplesmente ignorar a decisão do STF e iria indicar de qualquer forma a pessoa que ele queria para o cargo que é a prerrogativa dele indicar. Aí você pode perguntar, puxa, mas isso vai causar uma convulsão, crise entre as instituições? Errado. O que causa crise entre as instituições são essas decisões do STF, são essas interferências indevidas. Porque aí sim você está jogando o Estado de Direito no lixo e você está sobressaindo um poder sobre os outros, que nós temos quase que uma ditadura do judiciário, que manda em tudo e em todos. E esse precedente já existe na questão do legislativo. Em 2012, 2013, teve a decisão ali, e não foi uma decisão de uma pessoa só, não foi uma decisão, foi uma decisão do colegiado. Não foi monocrática a decisão. Em 2013, de que os condenados do mensalão iriam automaticamente perder o cargo, sendo que a prerrogativa para a perda de cargo é da Câmara dos Deputados, com relação aos deputados, e ao Senado com relação aos senadores. Não cabe ao STF dizer
que um deputado fulano, porque foi condenado no STF, automaticamente perde o cargo. E essa foi uma decisão do colegiado. Se não me engano, foi 5-4. Não tinha completo ainda o quadro, tinha em falta. Não estavam todos indicados na época. Mas foi a decisão do colegiado. A Câmara, em pelo menos uma situação, ela simplesmente deu uma bela banana para o STF e não cumpriu a decisão. Eles julgaram lá, fizeram a votação deles, e o deputado em questão não perdeu o seu cargo. E vida que segue. O STF não pode fazer nada a respeito disso. E eu achava que, por se tratar de uma decisão monocrática, que é frágil, o presidente não iria nem recorrer, iria simplesmente ignorar. Ele não recorreu, realmente, mas ele acatou a decisão. Não sei qual é a jogada, eu não estou por dentro do governo, não tenho contato com ninguém do governo, não sei o que está acontecendo lá. Mas, às vezes, eu fico tentando adivinhar o que vai acontecer conforme os fatos vão acontecendo, o que o Bolsonaro está pensando, o que ele está tentando fazer. Eu achava que a jogada seria realmente essa. E é isso que me deixa um pouco pé atrás com o presidente no momento, porque eu não sei se ele está realmente agarrado no poder e quer ter a governabilidade dele a todo custo, né, ao ponto de não vou me dispor com o STF porque eu quero me manter no cargo. E agora era o momento dele chegar e chutar o balde mesmo, dar uma bela banana para o STF, falar: aqui chega, até aqui vocês não vão chegar. O Poder Executivo diz que o limite para vocês interferirem não passa pela indicação deste cargo. Eu não admito isso. Então me ficou essa dúvida do que o Bolsonaro está tentando fazer, qual é a estratégia dele. Fico com o pé atrás, porque eu não gostaria, como já confesso aqui, como eleitor do presidente, de que ele se agarrasse ao poder a todo custo, que ele fizesse. Depois vai ser tema para um outro vídeo também, a questão do chamamento dos partidos de centro, para ele conversar. Eu não sei que tipo de conversa é essa. Depois a gente vai falar, não vou entrar nesse papo agora, porque senão vai demorar muito tempo para a gente falar. Mas, resumindo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ao meu ver, foi completamente invasiva, desnecessária e totalmente inconstitucional. Ele avançou aonde não poderia. Eu encerro meu vídeo por aqui, está ficando grande demais. Eu vou tentar fazer vídeos, inclusive, menores do que esse. Eu espero que você tenha gostado. Deixe sua opinião aí, curta o canal, se inscreva, aquela coisa toda que eu vou ter que aprender depois como é que faz isso daí. Valeu, gente!